Ô, Eric, queria pedir para você Para se avaliar, apresentar né? aí. Para Voltei variar, aqui. sua internet não ajuda a gente. Eu ia falar pedir para o Eric, ele está como nosso convidado hoje para esse bate-papo, né? Mas eu pedi para ele se apresentar aí e falar um pouquinho sobre o quadro que tem aí no seu fundo do Ayrton Senna também. Você é um fã de Fórmula 1 também? Sim, sem deixa eu falar rapidamente, sou Alex Corley, que trabalha no mercado aí de cibersegurança como 17 anos. Estou em identidade como 2 anos agora quase na Delinea, mas trabalhei uns 4 meses na época Uhum. quando eu trabalhei na Dell Software, que tinha a solução de One Identity. Mas estou gerenciando um time de os sales engineers aqui, os engenheiros de pré-vendas aqui nos Estados Unidos, 8 pessoas aqui nos Estados Unidos, mais 2 na América Latina, sendo um no México e um no Brasil, no qual a Delinea está investindo bastante na América Latina. A gente dobrou o time na América Latina por conta da necessidade de identidade, suportar os clientes, ajudar os clientes na região, né? Esse quadro, eu gosto muito de Fórmula 1 e o Ayrton Senna é um dos meus ídolos aí no esporte, né? A história dele é bem interessante. Então, eu tenho esse quadro aí como uma aspiração minha no dia a dia. Aí, todo dia que eu faço uma reunião com um cliente ou uma call com um cliente, sempre no meu fundo eu acabo vendo esse quadro aí, acabo me inspirando aí na batalha que ele teve aí durante piloto na Fórmula 1, né? Grande Muito piloto. legal. Voltei aqui online. Tá estável agora para vocês? Tá. Cruzar os dedos para assim, então, continuar. São desbenefícios da roça também. Você tem que fazer igual o Senna. Faltava marcha, ele ia pilotando e mandando de todo jeito. Isso aí. Exatamente. Eric, cara, já falei para ti aqui no offline, mas obrigado de novo pela disponibilidade, obrigado pela energia em querer compartilhar aqui o tema que a gente vai falar. E eu e o Rodrigo, a gente tem uma missão, um propósito bem direto, que é trazer de maneira prática, objetiva e bem palatável caminhos de como consumir tecnologia de identidade, como entrar na área de identidade, e aqui eu vejo que você pode agregar bastante, dado a carreira que você já tem, o percurso que você passou na área de tecnologia e as experiências atuais, né, trabalhando com um capítulo de gestão de privilégios de acesso, de identidade, enfim. Então, obrigado, cara, mais uma vez. E até vou testar algo aqui que a gente estava brincando no offline, que é aplauso ao Eric. Vamos testar se funciona agora? Vamos lá. Funcionou. Aí eu brinquei também que o aviãozinho do Silvio... Aqui é a palma do Silvio Santos, né? Agora o aviãozinho é um convidado que joga. Não tem aviãozinho, tem um carrinho aí de Fórmula 1 aqui. Isso aí. Mas legal, cara. Para a gente já começar então aqui de maneira bem prática e direto, tá? Eu já vou abrir com uma pergunta. O Rodrigo tem várias perguntas também, eu também tenho várias. Mas quando a gente escuta falar de acesso privilegiado, tá? Ainda o primeiro termo que vem na cabeça, a primeira referência que vem de acesso privilegiado é o cofre de senha, é o PAN, né? Você já atrela automaticamente esse tema de acesso privilegiado a uma tecnologia. Na sua perspectiva, é justo fazer essa associação de cofre de senha já o PAN, só amarrar acesso privilegiado? Você acha que tem uma perspectiva muito maior ou diferente disso? A minha perspectiva em relação ao PAN, né, é um programa, né, é um projeto, né, não é somente uma solução, né. O cofre de senhas é uma das soluções, um programa muito maior que é o PAN, né. Muitas pessoas pensam, o PAN antigamente era o cofre de senhas, e realmente era, alguns anos atrás, era o cofre de senhas. Só que como a tecnologia vem evoluindo, a parte de cibersegurança veio evoluindo também, a parte de endpoint, a parte de borda, qual que é a vertente inicial para um atacante entrar dentro de uma rede? É uma credencial humana ou não humana. Essa é a verdade. As soluções de rede, de borda, de EDR ficaram tão boas que está cada vez ficando mais difícil. Então, o que eles estão fazendo? Vou pegar um login. Pegar um login, eu estou dentro da rede. Independente se é humano, não humano, e por aí eu vou fazendo a elevação lateral. Então, eu vejo o PAN como um programa.
né? Eu falo muito com clientes, né? Onde você comprar tecnologia, uma Ferrari ou comprar uma Lamborghini e não saber dirigir, né? Você tem que saber dirigir sem saber pilotar, você tem que ter as fases do programa, né? O cofre de senhas é um ponto inicial, só que o cofre de senhas só para armazenamento não ajuda em nada. Armazenar a senha, copiar a senha lá, isso é o básico, né? Isso é um gerenciamento de senhas, né? Quando eu falo, vejo algumas comentários, né? No meu cofre de senhas, eu só importei as senhas, estou copiando e colando. Nada mais que você está usando um spreadsheet, um Excel na nuvem de alguém. Post-it digital, né? Você não está gerenciando aquela identidade, né? O próximo passo vamos passar a gerenciar aquela identidade, vamos rotacionar a senha, vamos ter um controle de acesso, vamos ter um processo de aprovação. E aí vai crescendo, né? Gravação de sessão, identificação do comportamento dentro daquela sessão, e por aí vai, né? Eu vejo que é um programa, uma maturidade. E é impressionante que, no decorrer do tempo, você vai vendo no mercado, clientes pequenos, grandes empresas, pequenas empresas, a dificuldade é imensa de adoção, né, de um programa, né? E eu vejo que a escassez de pessoas no mercado de identidade é gigantesco. Muitas empresas ainda não têm um time de identidade. Ou aquela identidade é compartilhada com outra vertical, não é dedicado, né? E tem empresas que são maiores que têm um time de identidade, mas daí tem aquele velho conceito, né? Identidade está embaixo de segurança ou de infraestrutura, né? Aí tem aquela briga, né? Tem empresas que estão embaixo de segurança, tem empresas que estão embaixo de infraestrutura. Quem decide, né? Então, eu vejo que a identidade tem uma ponta nos dois, na verdade, né? Tanto segurança quanto infraestrutura, né? O que você colocou é muito relevante, a gente vê isso todo dia, né, Diego, com as empresas, e acho que você tocou um ponto muito importante, que a identidade precisa ser tratada como um asset de primeira classe, né? Todo jeito que as empresas tratam um banco de dados, né, como um asset de primeira classe, precisa ser seguro, protegido e ter uma performance determinada, a identidade também tem que ser tratada como um recurso de primeira classe dentro da stack, né, de tecnologia. E o ponto agora, o Eric, você comentou... Desculpa, Diego. Desculpa, não, vai lá. O ponto da identidade, né? O próximo passo do atacante é depois uma identidade em dados, né? Pegar os dados, fazer a extração exfiltração de informações, né, dentro da rede. Então, e aí tem também acesso ao banco de dados, acesso privilegiado ao banco de dados, né? Então, aí começa outros tipos de acessos que você precisa revisar, né? E falou de novo. Acho que chegou. E aí tem outra pergunta que liga um pouco nisso. A gente tem visto um pouco no mercado de segurança uma convergência entre plataformas, né? Então, muito dessa convergência, como você falou, já que a identidade é a porta de entrada, então eu tenho uma solução que ela trata identidade, governança, acesso à rede, acesso aos dados, né? Com o DLP, por exemplo. E aí, como é que você vê o PAN entrando nessa jornada de consolidação mesmo, né? Que acho que a gente tem acompanhado o mercado por esse movimento. Eu vejo que cada vez mais a identidade vai se integrar com outras soluções do mercado. O DLP, a proporção de dados vai ser uma das soluções, porque é importante o DLP ter o contexto da identidade, é importante a identidade ter o contexto de acesso de informações, até para você poder fazer um behavior pattern, né, um padrão de comportamento daquela identidade, de acesso, se está acessando muita informação confidencial, pouca informação confidencial, Sim. se o acesso está devido, não está devido, né? Eu acho que vai ter essa integração, cada vez vai acontecer mais, até porque a identidade é o primeiro ponto de entrada e depois é os dados, né? Daí tem movimentação lateral até chegar na informação. Então, eu acho que as soluções de identidade, a D-Linha como um todo, a gente está pensando em integrações com a parte de dados, eu vejo a Microsoft também fazendo esse tipo de integração, e outras empresas também estão você vê cada vez mais empresas no mercado de cibersegurança investindo em identidade. Identidade já não é mais aquele patinho feio, né? Não, identidade, não, você está trabalhando, você é louco trabalhar em identidade. Não, a identidade hoje é uma ponto de investimento das empresas de cibersegurança,
A gente viu a aquisição aí da CyberArk pela Palo Alto, que foi a maior aquisição de todos os tempos de um player de identidade, né? Então isso mostra o quão identidade é importante. Sim, sem dúvida. E isso me liga com um outro ponto que você comentou na sua primeira resposta, que é a gente vê ainda uma deficiência no mercado de profissionais de identidade. Essa é uma coisa que eu e o Diego falamos sempre. Um dos motivos da gente começar o IdentiShot foi para isso, né? A gente realmente trazer mais esse conhecimento, essa percepção pro pessoal, né? Para o mercado de uma forma geral, para os profissionais. E aí eu queria te perguntar assim, para quem está começando, né? Somente nessa área de PAN, da onde vem isso? Como é que a pessoa começa nessa área? De onde vem esses profissionais? Eles são profissionais de identidade que migram para um escopo mais de PAN? Como que você vê esse background aí para o pessoal poder começar nessa área? Eu tenho visto pessoas que iniciaram, né, em identidade e fizeram a carreira em identidade e começaram lá atrás, na época de AD, o AD ainda existe, mas lá atrás, na parte de gerenciamento de AD, gerenciamento de acesso de AD, e aí começaram, tendo a maturidade, o IGA, o PAN, né? Eu vejo essa pessoa, ela fez a carreira em identidade suportando todos os produtos que tem identidade. E vejo do lado que eu, por exemplo, eu não comecei em identidade, eu comecei na parte de endpoint lá atrás, depois fui para a parte de segurança de redes, depois fui para a parte de proxy, voltei para segurança de redes, trabalhei com DLP por algum tempo, com segurança de dados, e agora vim para identidade. Trabalhei muito pouco com identidade há 9 anos atrás, e inclusive quando eu trabalhei a primeira vez com o PAN, é totalmente diferente do que é hoje. Passaram 10 anos, eu falei, é outra história, né? É outra história. E eu vejo que você focar em identidade, começar a mercar identidade é legal, mas eu acho que você ter esse conhecimento como geral, como segurança e vir para a identidade, ajuda demais. Ajuda demais, porque tudo está voltado com a identidade. Então, se você sabe um pouco de segurança de redes, te ajuda. Se você sabe um pouquinho de endpoint, te ajuda também. Se você sabe de proxy, te ajuda a ter uma visão geral em segurança, onde a identidade vai se encaixar a cada ponto, né? Eu acho que se eu não tivesse esse conhecimento lá atrás, eu acho que não seria foi mais fácil para eu aprender identidade hoje do que seria, acho que lá atrás, quando eu comecei minha carreira. E porque acontece que identidade, a arquitetura de identidade, às vezes mexe com redes, às vezes mexe com o usuário, com a adoção do usuário, mexe com endpoint, né? Se a gente está falando de um EPM, mexe com endpoint, conhecer um endpoint é extremamente importante. Então, tem vários pontos aí da segurança. Eu acho que há pessoas que estão pensando, quero migrar para identidade. Eu te falo, hoje é o melhor momento para migrar para identidade. Em cibersegurança, a gente já tem um déficit de funcionários, né? Em identidade, o déficit é muito maior ainda. Acho que eu comentei com você, Diego, pelo WhatsApp ontem. Eu posto uma vaga para um engenheiro de vendas, eu demoro de 2 a 3 meses para contratar alguém. De 2 a 3 meses. E muitas das vezes eu tenho que contratar alguém que não está ainda formado e eu preciso formar essa pessoa, né? Então, meio que fazendo um investimento na pessoa. Vou formar essa pessoa para que ela vire do mercado de identidade, porque é muito difícil achar pessoas capacitadas. Agora, deixa eu aproveitar aqui o gancho. Você falou que tem esse gap, concordo contigo, acho que é uma dor bem comum de várias áreas de identidade. PAN, ela é uma área, como você disse, você veio de um background diferente, né, e chegou na área de acesso privilegiado, né? Acho que um conhecimento também de sistema operacional super relevante para fazer as integrações, enfim, e saber como navegar nos sistemas operacionais, né? Mas você vê que a área de acesso privilegiado, ela é uma área receptiva ou era uma área seletiva? Fala, não, é mais, que nem você comentou, um background de infraestrutura. Alguém que está vindo, por exemplo, de dev, alguém que está vindo, por exemplo, de cloud, alguém que está vindo de outra área que não é relacionamento à segurança. Ela é uma área de acesso privilegiado que também está aberta para a galera migrar de tecnologia, ou é uma área muito mais habilitada, mais receptiva para quem vem de infraestrutura e segurança? Como que você vê essa receptividade? Não, eu acho que está aberto, assim, é muito de acordo com o que a pessoa quer para a carreira dela, né? Ninguém vai ser especialista, eu não vejo ninguém vai ser especialista em alguns meses, né? E tem pessoas que, estou pensando em migrar de carreira, por exemplo, eu contratei uma pessoa que o cara era gerente de segurança num cliente.
tinha uma vertente de identidade. Estou treinando ele para ser o engenheiro de vendas em identidade, focado em PAN. Eu acho que se, como os fabricantes, as empresas trabalham com identidade, a gente não investir em novas pessoas para poder criar esse mercado, a gente nunca vai ter a quantidade de pessoas necessária. Então, eu vejo que é, sim, uma área receptiva. Vejo até pelo lado dos clientes também, pessoas migrando de infraestrutura, ou até de OT, ou de IT para dentro de identidade, né? E aí talvez a pessoa foca mais no PAN, ou a pessoa foca mais no IGA, ou ela foca mais no single sign-on, né? Independente da experiência, e ela vai migrando para outras áreas. Então eu vejo que tem sim uma receptividade. Eu acho que mudou muito esse mercado de identidade, né? Nesses últimos 2, 3 anos aí, eu acho que a receptividade está muito maior, porque tem a falta de pessoas capacitadas, então se você não for receptivo, você nunca vai ter mais pessoas capacitadas, né? Claro. Tem mais espaço até, como você disse, você vai acabar investindo no profissional para ele poder... eu vejo que é um pouco diferente, você pega uma área de inteligência artificial, treinamento de modelos, é uma área que está muito mais criteriosa, como o profissional tem que chegar muito mais ali pronto para participar da guerra, para tirar na hora, porque é a bola do momento, gerar modelos, enfim. Então, concordo contigo. Outro ponto... Rodrigo, acho que atrapalhei, você ia fazer uma pergunta, né? Mas pode continuar, se você está na mesma linha, a minha pergunta ia mudar um pouco o foco. Mas... Não, então vai para a sua, que a minha eu já ia mudar. Então tá bom. Na verdade, Eric, eu queria comentar com você um outro ponto que você falou sobre o fato de vocês verem o PAN como um programa, né? Então, ele não é só uma solução que você compra, instala, ligou e está funcionando. E a gente vê nesses projetos de identidade, tanto governança como de PAN, as empresas, às vezes, elas demoram muito tempo para realizar o valor de investimento, porque talvez, justamente por que você falou, né, as pessoas tratarem muito como uma solução tecnológica e não como um processo que precisa amadurecer dentro da empresa. O que você vê como principais desafios para quem embarca num projeto desse de PAN para fazer o projeto dar certo, né? O que geralmente é mais trabalhoso para as empresas? Eu acho que é muito importante ter fases nos projetos, né? Começar pelo básico e aí depois começar a avançar, né? Acho que um dos pontos que impacta aí a adoção de um projeto, de quando você compra uma tecnologia de PAN, o que está fazendo a parte de gerenciamento de senhas, rotação de senha, acho que a adoção do usuário, você ensinar e educar o usuário, né? Em segurança e identidade, a gente tem que educar os usuários que estão utilizando, o porquê a gente está fazendo aquilo, o porquê está mudando, o porquê dentro do CI/CD pipeline, a gente está colocando uma proteção de identidade quando o developer for criar uma credencial não humana para uma aplicação, fazer aquela chamada, por que a gente está gerenciando aquilo? Por que aquela chave aquele segredo não é estático, tem que ser dinâmico? Por que isso? Eu acho que faz parte de uma educação, acho, como um todo dentro da empresa, né? O que eu vejo as empresas que têm sucesso nessa quesito, os CIS, os CIO estão muito bem alinhados e eles vão trabalhando em conjunto dentro da empresa o porquê tem que ser feito isso. Tem um monte de coisa para fazer, mas não dá para fazer tudo de uma vez, tem que ir fazendo devagar e a adoção é muito importante. Eu vejo que as empresas que às vezes não conseguem ter sucesso que tentam implementar um monte de coisa sem pensar no programa, né? Acho que tudo quanto é tecnologia, você tem que ter pessoas, a tecnologia e um projeto, né? Você tem que ter um projeto que você tem início, meio e fim, né? Eu não vejo que identidade não tem fim, na verdade, o fim, quando você começa no fim, você vai para outro início, para outra fase, e começa o início de outra fase, né? Mas eu acho que é a questão da adoção, educação dos usuários, eu acho que isso que falta, às vezes, para as empresas pensar, eu compro a tecnologia e a tecnologia vai fazer por mim. Não vai fazer por você, né? Agora, o profissional que vai trabalhar com gestão de acesso privilegiado, com tecnologias desse capítulo, ele pode esperar que uma carreira vai ser muito mais orientada à engenharia, à arquitetura, a negócios. Como que você vê que esse profissional se encaixa nesses subcapítulos da própria carreira? Falou, cara, na hora que eu começar a entrar, colocar o pezinho em acesso privilegiado, olhando uma carreira Y, né,
é mais técnico, mais gerencial, ou dá para misturar os dois? Como que você vê esse direcionamento entrando nessa área? Eu acho que tem posições para todos esses lados, né? Você engenharia, você para arquitetura e para gerencial. Aí depende muito da maturidade da empresa, né? Tem empresas que vão ter esses 3 cargos, né? O cara que é o engenheiro de identidade, o cara que é o arquiteto de identidade e o gestor. Empresas menores, talvez, o que vai acontecer é uma pessoa meio que assumir todas essas responsabilidades, né? Mas eu vejo que sim, tem espaço para esses 3, porque o engenheiro é o cara que gerencia as tecnologias no dia a dia, né? O cara que é o arquiteto é o que está pensando lá na frente, então vamos criar uma nova aplicação, como que a gente vai integrar essa aplicação com a gestão de identidade, como a gente vai gerenciar não humano, e agora AI, né? Que a AI está crescendo absurdamente, que também usa não humano, credenciais não humanas para fazer certas atividades, e acaba, às vezes, sendo um humano também, dependendo das atividades que está realizando dentro da rede. Então, o arquiteto tem que começar a pensar lá na frente, como que eu vou fazer isso se encaixar para não impactar o business, né? E o gestor de identidade é o cara que vai falar com o CISO, com o CIO, com a empresa, com o board da empresa, com o conselho da empresa, os projetos e por que tudo está sendo feito, né? Conseguir a verba, né, para os projetos serem executados. Né? Uma falha hoje de identidade, você pode parar uma empresa, aí pode surgir um ataque, né? A gente viu ataques aí do GitHub, Lab, de gente pegando credenciais lá e acessando e fazendo lateral. A gente viu outros ataques relacionados aí a Open Authentication, que está aberto publicamente e a senha está lá, a chave está lá para qualquer um acessar. Então, eu acho que tem vertente para todos os lados. Eu acho que o que acontece, a pessoa vai sempre começar como um engenheiro. O cara lá de gerenciar tecnologia, ele vai ganhar experiência e vai ver a vertente. Eu vou para a arquitetura, que eu vejo que quando o engenheiro ou vai para a arquitetura ou ele vai para a gestão, né? Quando o engenheiro começa a ficar cada vez melhor, ele normalmente vai para a arquitetura se ele não quer fazer gestão de pessoas, né? E aí ou vai para a gestão de pessoas, aí vai montar um time, né? Boa. Rodrigo, quer ir lá na próxima? Tem várias perguntas aqui. O Eric vai falando, vai me dando várias. Pode seguir, vai. Como que é, assim, IAM, né, IAM como um todo, tem bastante capítulo, tem bastante tema, tem muita informação espalhada, Eric. Então, pensar que o IAM em si ele é um grande guarda-chuva de capítulos, tá? Mas, se alguém quer, né, focar, então, em acesso privilegiado, focar em PAN, tá? Qual que é a fonte, ou quais são as fontes que você recomenda para que um profissional comece a consumir? Leitura, vídeos, canais, livros, temas, cursos universitários. Quais seriam as fontes para alguém começar a entender o tema como ele é na prática? Todo fabricante hoje tem cursos gratuitos, né? Microsoft, próprio Delinea, CyberArk, todos os fabricantes trabalham. Eu acho que esse é um ponto, né? Que você pode começar a usar esses cursos para realizar esses cursos para aprender sobre as tecnologias, aprender sobre o conceito de identidade. A Okta também tem. Você pega, todos eles têm esses cursos gratuitos que você consegue aprender a forma de identidade. Eu acho que isso é uma das formas, né? Eu vou te falar, eu aprendi meio que assistindo esses cursos, olhando no YouTube, lendo artigos, muito fazendo laboratórios, né? A leitura é importante, mas eu acho que a prática também é muito importante, né? Ver cursos que tem a prática, né? No dia a dia, vou fazer um single sign-on, vou montar um laboratório de single sign-on, vou pegar o Microsoft Entra ID, vou fazer meu AD, vou fazer a gestão de aplicações ali. Então, acho que é importante essa prática, né? O curso é importante, mas a prática é muito... Eu acho que na prática você acaba aprendendo muito mais. É importante ter a teoria, mas a prática eu acho que você aprende muito mais. Então, é um balanço dos dois. Eu acho que você vê muitos cursos gratuitos existem hoje no mercado, começar por aí, e aí também começar a ver cursos que você consegue fazer laboratório. Ou até pegar ferramentas, comprar uma licença de uma ferramenta, comprar uma licença básica da Microsoft E5, E3, e aí começar a testar. Testa pelo single sign-on, e aí depois você vai para o Entra, cria uma aplicação, uma Enterprise Application, começa a fazer um Open Authentication, e aí você vai aprendendo, o que é isso aqui?
vou estudar um pouco mais sobre isso. Vai no YouTube, assiste isso. Então, acho que tem hoje muito recurso, né? Muita informação na internet, né? Inclusive, como a AI está crescendo, eu estou estudando bastante AI. Cara, vou no YouTube, pesquiso, eu estou tentando fazer isso com o Cloud Code, não estou conseguindo. Pesquisa, tem um vídeo, aí começa a entender isso. E aí você faz o laboratório, aí você aprende. Então, acho que esse é o caminho, né? Eu acho que não tem nenhuma universidade, tem cursos hoje mais estruturados, você pode seguir em cursos mais estruturados também, mas a teoria nunca é o suficiente. A prática é o mais importante. É o que eu Como vejo. diz o poeta, né? Treino é treino, jogo é jogo. Jogo é jogo, é mesmo. Exatamente. Faz diferença aí. Vai lá, Rodrigo. Até falando disso, né? Eu tô com 2 mentis aqui novos no time, e eles me perguntaram como é que você fez para se desenvolver na parte de governança. Falei, cara, eu fiz laboratório, eu criei o meu tenant, eu montei todo o cenário e eu fiz o deployment do cenário para aprender aquilo na prática, né? Falei assim, porque uma coisa quando você chega para o cliente você fala, isso aí funciona. Outra coisa que você fala, não, isso aí eu já testei, isso aí funciona de verdade. Né? Então, assim, funciona porque eu sei, eu já fiz isso na prática. Então, isso traz mais credibilidade, né? Inclusive, né, Rodrigo, na semana passada a gente também fez uma live com o Henrique, um abraço pro Henrique, caso ele esteja assistindo aqui. Ele comentou algo equivalente que nós três aqui concordamos. Nada substitui a prática. Tem que colocar a mão, tem que testar, né, tem que sujar um pouco a mão de graxa. E essa dica do Eric de buscar treinamentos com laboratórios, talvez isso, Eric, o que você acha? Seria até um acelerador de conhecimento de carreira. O cara que só lê, sabe a teoria, mas o cara que tem a prática, de repente as suas vagas de 2, 3 meses, você conseguiria cobrir elas com um tempo menor, com alguém que tem prática. Faz sentido? Faz sentido para ti, Eric? Alguém que tem mais prática? Faz, com certeza faz. A prática, você ganha conhecimento. Quando eu entrei na Deline em si, assistindo onboarding, um monte de vídeo, um monte de coisa. Eu falei, não, cansei um pouco de assistir vídeo. Eu assisti vídeo por 2, 3 dias. Deixa eu começar a montar um laboratório aqui. Peguei um tenant, montei um laboratório, conectei com a D, comecei a fazer a gestão de acesso privilegiado, rotação de senhas, acessar o Linux, fazer descoberta dessas pendências. Aí você fala, puta, eu aprendi muito mais do que assistindo 3 dias de vídeo, né? E aí você começa a ter conversa com o cliente, você começa a entender na prática. E é muito o que você falou, Rodrigo. Você vai para uma reunião, você fala, eu já fiz isso. Eu sei como é. Faz esse passo. Daí o cliente fala, tô tendo um problema aqui. Não, peraí, eu também tive problema aqui. Você precisa fazer essa configuração para chegar nesse caminho final. Então, a prática acho que é essencial. A gente, em tecnologia, é muito importante. A prática acelera e a gente nunca sabe tudo. Essa é a verdade, né? Nesse mundo, a gente nunca sabe tudo. A gente sempre vai aparecer com casos de usos novos, coisas novas. Você pode estudar, pode fazer um monte de laboratório. Cada cliente, cada organização que você trabalha, você vai aprender uma coisa diferente. Você vai ter exposições diferentes. Até fala com o meu time hoje, né? Nas reuniões semanais. A gente tem que treinar um aos outros. Porque cada um tem uma exposição diferente. A exposição que eu tenho uma exposição com o meu time como um todo. Mas cada SE meu tem uma exposição diferente, porque atua com clientes diferentes, em regiões diferentes, com culturas diferentes, formas diferentes de trabalhar, e você aprende. Então, eu falo muito do treinar um ao outro. Então, nas reuniões semanais, eu tenho até um espaço de 15 minutos, 20 minutos, que um dos meus engenheiros de vendas treina todo mundo. Eu tive esse caso de uso, eu trabalhei isso aqui, fiz isso aqui, montei esse laboratório. Isso acelera o conhecimento do meu time também. Então, eu vejo isso muito importante. Isso eu fazia lá atrás, na época, quando eu trabalhei na Trend Micro, com alguns conhecidos que o Diego até conhece, o outro Diego Cruz, que trabalhamos junto. A gente fazia muito isso nas sextas-feiras. A gente tinha o nosso treinamento de sexta-feira de manhã, que a gente não marcava reunião, ia todo mundo para o escritório, sala de reunião, tinha um assunto, treinamento, whiteboard, prática, laboratório e trocando ideia. Então, eu acho que isso acelera muito o conhecimento do time como um todo, né? Rodrigo, eu te atrapalhei, cara. Você ia fazer outra pergunta, mas eu te atrapalhei. Não, ia até comentar sobre esse caso que você falou, né, de compartilhar as experiências dentro do time, né, à disposição. E outro ponto que eu acho que é importante é também ter para os profissionais, né,
ter a humildade de reconhecer que às vezes você não sabe, né? Então o cliente vai te fazer uma pergunta e vai falar, poxa, isso eu realmente não sei, não conheço, não vi esse cenário ainda. Vou conversar com o meu time, vou trazer para dentro de casa e depois eu te trago a resposta, né? A gente às vezes tem uma ansiedade muito grande de querer responder, né, e deixar o cliente satisfeito, mas às vezes você dá um passo para trás e fala, olha, realmente isso eu não sei, eu vou buscar mais informação e depois eu volto. É o melhor ponto, porque existe também uma coisa muito importante, principalmente na área de cibersegurança, né? A gente está no negócio de confiança, né? Segurança é confiança. Então, se a pessoa não tem confiança no profissional, ela não vai ter confiança na solução que ela está adotando, no processo que ela está implementando, né? Então, acho que às vezes você também tem essa humildade de reconhecer que você não sabe tudo, mas que você vai, né, dar essa confiança para o cliente, que você vai buscar mais informação, é muito importante nesse processo. Agora, quando a gente fala de próximo passo, Eric, alguém que já entrou, IAM, explorou muito bem a área de acesso privilegiado, a pessoa se tornou um rockstar aí em PAN, né? Já começou a dar treinamentos internos, já assim, atingiu uma senioridade nesse capítulo. Qual que é o próximo capítulo que você que faz sentido continuar estudando, continuar evoluindo na área de identidade depois do PAN, depois de acesso privilegiado? Cara, eu vou te falar, a gente vai ter uma evolução ainda maior de identidade hoje com a inteligência artificial. Então, inclusive, o que a gente está aprendendo hoje para proteger a inteligência artificial daqui 3, 6 meses ou um ano vai ser totalmente diferente, né? A gente está chegando a um ponto de maturidade na inteligência artificial, né? Que as empresas vão começar a adotar cada vez mais, já estão adotando cada vez mais. Então, estão sendo arquiteturas diferentes, vai ter um MCP, esse MCP controlando os AI agents. Como que você vai gerenciar isso, né? Como que você vai fazer a gestão disso? Porque o AI está rodando ali, fazendo as tarefas, mas a AI tem acessos privilegiados também. Então, acho que, assim, não vai parar. Se você é um rockstar hoje no âmbito de identidade, a AI vai fazer você aprender outras coisas que você vai ter que aprender que é totalmente diferente. Talvez você está aprendendo hoje, vai ser totalmente diferente daqui 3, 6 meses ou um ano, porque está evoluindo de uma forma que é até difícil nós, como pessoas de tecnologia, acompanhar essa evolução tão rápida, né? É muito rápido. E as empresas estão querendo adotar, porque aumenta a produtividade. É claro que aumenta a produtividade. Tem muita empresa de inteligência artificial, né? Vai existir uma consolidação, como sempre existiu em tecnologia, consolidação de empresas menores sendo compradas por maiores ou empresas desaparecerem do mercado, né? Então, acho que vai ter essa consolidação, mas a maturidade está ficando cada vez mais. Então, eu acredito, assim, que a questão para os próximos anos aí, a gente fala muito de gestão de identidades não humanas, né? Gestão não humanas e inteligência artificial, vai ser um ponto primordial para a maturidade das empresas e como eu vou gerenciar isso sem impactar minha empresa, né? Então, eu acho que a pessoa que já é um rockstar vai ter que começar a pensar como que eu vou gerenciar esse futuro que está vindo, esse futuro que já está aqui e vai ficar cada vez mais complexo. Ele não vai ficar mais simples, ele vai ficar mais complexo, né? Muitos MCPs, porque são muitas aplicações, informação de dados sensíveis, passando por esses MCPs, passando por esses AI agents, como que você vai gerenciar tudo isso? Então, vai ser um trabalho bem arduoso, eu acho que até para nós aqui do mercado, eu tenho estudado bastante, porque é um negócio que é impressionante o que um MCP pode fazer, impressionante o que um AI agent pode fazer. Tudo que pode fazer um AI agent trabalhar por você, né, em algumas coisas, né? Sim, sim. Não, e já que você levou a barra para um outro nível, cara, que foi bem legal, a gente não tinha nem combinado isso aqui. Na verdade, pouca coisa que a gente combinou. Acho que basicamente combinou aqui o bom dia e o restante a gente está deixando fluir. Esse Rockstar, aí vê se devaneio está muito, muito longe, tá? Muito esquisito. Mas talvez seja uma responsabilidade nossa e desse Rockstar, dessas pessoas que estão aprendendo bastante, já sentindo a necessidade de puxar para um novo capítulo. Talvez esse próximo capítulo, nesse ponto de agente que você comentou, seria criar o agente dessa pessoa, desse profissional, para liberar ele dessa função, no nível que ele faz, para ele começar a executar outra função. Faz sentido isso para você? Essa replicação de tentar replicar a sua habilidade em um agente.
e você começar a atuar em outra frente. Eu acredito que esse é o futuro da nossa carreira em si. Você ter agentes trabalhando para vocês em algumas coisas, né? O agente você tem que dar contexto, né? Então o agente não vai estar pronto amanhã. Você tem que dar o contexto de tudo que você sabe. Você tem que fazer o agente trabalhar como você trabalha. Um AI sem contexto, ele vai ficar maluco. Ele fica maluco, ele faz besteira. Ele faz besteira. Então, é meio que você vai ter um AI agent que é um trainee, aí você vai treinando os modelos até ele chegar ao seu nível, mas eu acho que esse vai ser o futuro de algumas coisas do AI agent começar a fazer, e essa pessoa talvez, a pessoa que é um rockstar, talvez veja ela como indo para o mercado de gestão, uma arquitetura até mais complexa, uma arquitetura que volta identidade junto com segurança, junto com infraestrutura, pega um globo maior, né? O cara que já está muito especialista, eu acho que ele vai ter, essa pessoa de identidade, ela vai ter um âmbito muito grande dentro das empresas, né? E aí depende de cada empresa, né? Eu vejo aí que as empresas que talvez a identidade está dentro de cibersegurança têm mais investimento do que quando está em infraestrutura, né? Porque quando está em infraestrutura tem várias outras agendas, né? Manter disponibilidade, data center, conectividade, não falando que identidade, mas às vezes perde o foco, né? Eu vejo identidade, quando está em cibersegurança, debaixo do CISO, acaba se tornando até mais importante, né? Então, é isso que eu tenho visto, mas eu acho que essa pessoa que está um rockstar, ela vai acabar mexendo em muita coisa dentro das organizações, né? Já começo a pensar como seria a promoção de um agente trainee para estagiário júnior. Como que vai ser? Vai entregar um bolinho virtual para o agente e falar, gente, agora aqui sua carta de promoção, agente. E o salário? Salário. O compensation agora do agente. Vai lá, Rodrigão. Eu acho muito relevante o ponto que você trouxe da questão da IA, né, de como isso vai subir a barra e vai transformar. Eu acho que a identidade provavelmente vai ser uma das áreas mais impactadas, né, porque a gente vai ver esses agentes aí como novas entidades que vão se autenticar, que vão fazer tarefas on behalf, né, e isso vai mudar um pouco a forma como a gente governa hoje essas identidades não humanas, e eu acho que ainda existe um gap no mercado. E aí a minha pergunta é nesse sentido. Você acha que existe aí um gap muito grande no mercado em termos de ferramentas e soluções para governar esse novo mundo, para garantir essa segurança, esses limites desse novo mundo? Sim, com certeza. O gap, até para gerenciar não humanos, existe um gap, né? E aí com a inteligência artificial o gap ainda é muito maior. Muitas ferramentas hoje ainda fazem somente a visibilidade, né? Dá visibilidade, mas não faz a proteção, né, da gestão como um completo. Existem soluções que estão começando a falar a segurança de inteligência artificial, começar a gerenciar, mas ainda está muito no começo. Até mesmo quando você vai lá no RSA, você vê que ainda está muito buzzword de AI, mas na prática muitos estão fazendo só visibilidade e ainda não estão fazendo a gestão. Os que estão fazendo a gestão ainda está muito no começo, né? Então eu acho que por conta do que evoluiu, né? As empresas estão começando a adotar, as big techs estão começando a adotar AI cada vez mais, as outras empresas estão seguindo esse caminho, mas eu vejo que ainda está muito no começo, né? As tecnologias, tem muita empresa que faz visibilidade de tudo, mas gestão muito pouco, né? Eu acho que essa é a evolução, começar o KIM, começar a gerenciar, né? Fazer a remediação dentro da parte de identidade. Talvez colocar um gateway junto com o MCP. Tudo que passa pelo MCP passa pelo um gateway. Um AI agent nunca vai estar sozinho. Tem que sempre passar pelo MCP, depois pelo um gateway. Esse gateway liberar meio que o acesso, sim ou não, né? Eu acho que esse vai ser o caminho. Você tem um gateway meio que fazendo o middleware do MCP ou AI agent para ter esse controle. Acho que esse é o futuro de arquitetura para AI. Talvez seja o futuro, né? Porque a gente não sabe se vai mudar, mas é isso que eu estou vendo meio que a arquitetura, como que vai ficar essa arquitetura no futuro. E o agente também interagindo com gestão de privilégio, né? Porque ele vai, de certa forma não, ele sendo replicado ali numa função humana, ele vai precisar fazer gestão de segredos, credenciais, assim por diante, e essa integração, esse merge do agente com o capítulo de PAN, ele vai ser vai ficar transparente daqui a alguns anos, claro, mas ela vai precisar acontecer, né? Concordo contigo. Cara, se alguém está pensando hoje, Eric, começar aí de maneira prática, né?
acessar o mercado de identidade, acessar o mercado de acesso privilegiado, acessar o mercado de PAN, o que ele precisa fazer hoje ainda no final do dia ou amanhã no primeiro horário? Ou, né, sexta-feira quer começar na segunda. O que ele precisa fazer na segunda-feira agora? Acho que começar a ser curioso. Começa a ser curioso, a postar na internet, começar a olhar as informações que tem dentro da internet, ou até procurar pessoas que trabalham já no mercado para pedir mentoria, pedir ajuda, onde começar, como começar, quais são os caminhos que você viu que deu certo, quais caminhos você viu que não deu certo, né? Eu chego a fazer mentoria de algumas pessoas no mercado, em cibersegurança até, por onde começar. Então, acho que a curiosidade é o primeiro ponto. Ser curioso, fuçar, ver as informações que estão de graça, né? Você não precisa nem ter curso, pagar curso nenhum, nem ter nenhum investimento. O investimento é o tempo, não é nem investimento monetário, o investimento é mais do seu tempo para estudar e dedicar. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Você começar com isso. E aí o segundo ponto, ver alguém que trabalha no mercado. Hoje, com o LinkedIn, você pode achar pessoas que trabalham no mercado, você pode mandar uma mensagem e essa pessoa... Eu já tive pessoas que entraram em contato comigo, vamos trocar uma ideia, me liga no telefone aqui no WhatsApp, manda uma mensagem, custa nada, né? Eu tive isso no passado, outras pessoas me ajudaram quando eu iniciei minha carreira, por que não ajudar outras pessoas que estão começando na carreira? Então fica até o convite, alguém que está assistindo a live aí, se quiser trocar uma ideia, mandar uma mensagem, eu estou disponível aí para a gente conversar e ajudar aí na carreira em segurança ou em identidade. Show. Rodrigo tem uma pergunta de ouro para ti agora. Para a gente encerrar, na verdade, já que você é um colega aí também fã de Fórmula 1, queria perguntar qual que é a escuderia que você torce, ou que você gosta mais, e o que você está achando do novo regulamento aí desse ano? Cara, eu sou Ferrari, mas a Ferrari não tem feito um bom trabalho de estratégia há muitos anos, né? Fica difícil. Então, meio que escolhi um segundo time aí durante o time o segundo time para não ficar tão frustrado, né? Então, a Ferrari é o meu primeiro time, o segundo time é a McLaren. Mas, cara, a Ferrari tá melhor esse ano, mas a regulamentação... Esse ano tá um ano esquisito, Fórmula 1, nesse 50%, 50-50, né? 50% eletricidade, 50% combustão. Acho que os pilotos estão sentindo muito a diferença do carro, né? A potência do carro, né? Eu até vi um meme que o Fórmula 1 o F tipo uma bateria descarregando. Que o carro perde a potência, né, cara? Mas tá, assim, ficou mais competitivo esse ano, em relação a os pilotos, né? Não tem uma diferença, a Mercedes está com uma diferença maior, mas você vê ultrapassagens mais constantes, né? O overtake acontecendo cada vez mais, que nos anos passados meio que isso acontecia do quarto para frente, para trás, né? O primeiro e o segundo ficava muito na frente e aí agora você está vendo ultrapassagem, você vê a primeira corrida na Austrália lá, o Hamilton ultrapassou várias vezes, o Leclerc ultrapassou várias, então tá dando uma emoção, mas a corrida, os carros estão estranhos. Não é um V8, né? Não é um V8, não é um V10. Não é aquela coisa... Pra gente que cresceu nos anos 80, 90, né? Que estava acostumado com aquela questão da potência do carro, né? Isso mudou bastante. Mas acho que vai nessa linha do que você falou, né? De transformar mais em espetáculo, né? E ter mais competitividade entre as equipes. O que eu gosto, particularmente, é que em regulamento novo tudo pode acontecer, né? Então, o jogo fica mais dinâmico, né? Como você falou. Então, equilibra um pouco a coisa. Acho que é um jogo de engenharia aí, nesse ano. É um jogo de quem vai conseguir montar o pacote melhor para a corrida e testar e funcionar e aí melhorar para outra corrida. Eu acho que essa que vai ser a sacada aí. Que coincidência, né? Parece que no mercado tech acontece uma coisa semelhante, né? Corrida todo o tempo de evolução, tecnologia, estratégia. Legal, legal. E antes de vocês falarem cada carro da coleção que vocês têm da Ferrari, McLaren, hein? Tem uma pergunta aqui que o Jorge compartilhou com a gente no chat. Deixa eu já até colocar aqui. Obrigado, Jorge, por ter compartilhado. No contexto de IA, considerando exceções extremas que mesmo os profissionais mais experientes não conseguem identificar, né? Na visão de vocês, a IA conseguirá ter contexto para minimizar tais riscos? E aí, quem quer começar respondendo? IA pode ajudar a minimizar o risco? Eu já, na largada, falo que sim. Eu falo que sim também.
E assim, a gente tem provas práticas hoje disso, inclusive sem fazer propaganda, mas tem um projeto de uma empresa de generative de modelos que acabou de lançar modelos e parcerias para fazer essa predição, análise e minimizar o risco antes que ele exploda. O risco está lá já, mas né, nessa linha. Então, sim, Jorge, inclusive tem modelos para isso, modelos pagos, modelos grátis, tá? Que você pode se associar, tá? Então, é isso. Aí tem um colega seu aqui de faculdade, Eric. Acho que o Raul Blanco estudou com você. Ó, deixa eu até colocar aqui, ó. Mandou um abraço. Eu queria mandar um abraço para ele. Em breve nos vemos aí correndo uma das suas McLarens, cara. Ele comentou. Eu tô colocando. Um abraço, obrigado aí por assistir a live aí. A gente estudou engenharia da computação faz tempo já, cara. Lá em 1980 e quanto? Não, não é tudo isso, não. 2011 a 2014, não, 2010 a 2014 a gente estudou junto. Bom escutar de você, Raul. Eric, cara, Rodrigo, mais alguma pergunta aí? Não, tranquilo. Eu queria agradecer também, obrigado pelo papo aí. Muito, muito interessante, muito válido. Acho que você trouxe pontos muito importantes sobre deficiência no mercado, né? Como o mercado está evoluindo, somente o impacto da IA. Então, eu queria só agradecer mesmo. Muito obrigado aí pela disponibilidade. Bom, obrigado aí pelo convite. Agradecer o convite e o pessoal que está assistindo aí, fique à vontade de entrar em contato comigo se tiver alguma curiosidade aí sobre identidade. Diego e Rodrigo, agradeço novamente aí o convite. E se vocês precisarem aí, numa próxima live, alguma coisa que vocês quiserem fazer, eu estou à disposição de vocês. Fechado. Cara, obrigado você mais uma vez. PAN não é só um produto, é um programa, tem espaço, tem mercado, então é uma área muito receptiva que acho que todo mundo pode tirar bastante proveito. Eric, obrigado, cara. Sucesso para você mais uma vez. E a gente vai se falando. Valeu, Rodrigo. Obrigado, gente. Tchau. Tchau. Tchau.